E aí, bando de noob, beleza? Bora continuar nossa aula sobre associations, né? Nossos relacionamentos. E dessa vez a gente vai ver o Has Many Truth Associations, olha aí. E aí, isso daqui, o que significa? A gente vai conseguir passear, né? Deixa eu abrir aqui o nosso DB, não, nosso modelo. A gente vai conseguir passear por entre os modelos sem necessariamente esses modelos terem conexões, né, entre aspas. Então, ele significa assim, ele vai ser através de algo, né? Então, deixa eu criar aqui três modelinhos para a gente utilizar de exemplo. Então, vai ser Doctor, né? Vamos colocar lá, Rails de model. Aí a gente coloca aqui o Doctor e ele vai ter um nome. E aí a gente também pode criar o paciente, né? Rails de model paciente. Estou colocando em inglês para que ele pluralize, quase não sai, para que a gente possa utilizar ele no plural e aí a gente ter aquela visão, né, de quando a gente vai usar o has many, belongs to, tudo mais. E também vamos criar aqui as consultas, né? Então a gente faz Rails, né, de model appointment, certo? Que ele vai ter como referência, né, o Doctor, reference, isso a gente já viu na aula passada, Patching, reference. Vamos colocar também uma data, né, que vai ser date time, para que a gente possa ver os horários das nossas consultas. Se tudo estiver ok, vai rodar e vai criar as nossas migrações. Então vamos dar uma olhada lá nas nossas migrations, né? Aqui criou, né, o doutor, o médico, criou o paciente, que a gente não colocou o nome. Então deixa eu voltar aqui, vou destruir tudo. Eu acho que só precisava destruir um, mas destruir logo tudo e a gente recria, certo? Ali o D é de destroy, tá bom? Então ele vai destruir, ó, viu ali que na nossa esquerda que sumiu, né? Porque a gente destruiu. Então deixa eu voltar, vou colocar um G aqui no model que a gente esqueceu de colocar o nome, né? Então, a gente adiciona o name também, porque é onde a gente quer ver o nome dos pacientes, G. E aí vai aparecer tudo de novo aqui, só que dessa vez o paciente vai estar com o nome. E aí o nosso doctor também, e as nossas consultas, né, com as referências de doctor e patient e date, né, a nossa data. Beleza, a gente vai rodar o Rails DB Migrate para a gente colocar as nossas migrações, né, criar as nossas tabelas de fato aqui no esquema. Deixa eu baixar aqui. E aí a gente tem aqui nosso appointment, nossos doctors e patients. Então, se a gente for lá no nosso modelo e a gente dá uma olhada aqui no nosso appointment, ele vai pertencer ao doctor e vai pertencer ao paciente. Ou seja, se a gente vir aqui no nosso esquema e a gente for em appointments, a gente vai ter o doctor ID e o patient ID, ok? E então, no nosso doctor, a gente tem que adicionar que ele pode ter muitas consultas, has many, né? Appointment, no plural, certo? Ok. E o paciente também, ele pode ter muitas consultas, então has many appointments, ok? Beleza, então vamos lá. A gente vai evoluir, nada de novo até agora, né? Então vamos lá no nosso Rails Console. E no nosso Rails Console vamos criar o nosso doutor.create name. Então aqui o doutor estranho. E aí ele criou o nosso doutor estranho, né? E o nosso paciente.create vai se chamar Diego. Ok? Esqueci deixar isso aqui. Pronto, beleza. Então agora a gente vai, se a gente for fazer uma verificação aqui do doctor, né? Então o doctor
ponto last ou ponto first, que a gente só tem um, estranho, tá aqui. E se a gente fizer o nosso appointment, aqui ó, ele vai dizer que não tem nenhuma consulta ainda registrada para esse médico, né? E o patient também, ponto last, ponto appointment, não tem nada. Beleza. Então vamos criar uma consulta e a gente vai apontar para um médico, né? Create, e aí a gente pode fazer o doctor, vai ser o doctor.last, o paciente, que também já está registrado, vai ser o nosso último também, pois a gente só tem um, e a data vai ser hoje, date.time, today. E aí a gente consegue fechar aqui, e aí ele vai criar a nossa consulta. Ok, então agora que começa a mágica, vamos lá. Eu vou ver aqui o nosso paciente, né? Deixa eu colocar aqui médico igual a doctor.last, paciente.patient.last, ok? E a nossa consulta, a nossa appointment.last. Beleza, então se eu chegar aqui no nosso médico e colocar a nossa consulta, não, a consulta eu vou deixar appointments, a gente vê que a gente tem uma consulta já marcada. Então eu quero só colocar a data da nossa consulta, né? Então eu vou colocar plug, que é um método que a gente vai pegar só campos específicos de uma tabela, e eu quero só a data. Então esse médico ele tem uma consulta só, né? Ó, uma consulta só no dia 24 de julho de 2022. Então se eu fizer assim, ó, size, eu tenho só uma consulta, ok? Então eu quero saber qual é esse meu paciente, né? Então se eu chegar aqui e colocar médico, patient, não existe, ele vai dar um erro, né? Ele vai dizer, ó, esse pacientes aí desse médico não existe. Ah, mas por que ele não existe? Porque primeiro eu tenho que entrar nas minhas consultas e das minhas consultas saber qual é o nome do paciente. Então isso gera uma query muito mais pesada para que a gente possa utilizar no nosso sistema. Então seria mais ou menos assim, ó, médico.appointments, ponto, aí a gente vai aqui, ó, first, porque a gente vai apontar, e aí a gente pode conseguir acesso ao nosso paciente. Então eu sei agora que esse médico, né, o Doutor Estranho, na primeira consulta dele vai ser com o paciente Diego, entendeu? Então, qual é o meu paciente aí que está cadastrado? Vê aí se o paciente João Ninguém conseguiu acesso aí para consulta. Ah, não, só tem o Diego. Então ele vai ter que fazer médico, consultas, aí procura uma consulta específica e para saber qual é o paciente daquela consulta. Mas não é isso que a gente quer. A mesma coisa também iria servir para o nosso paciente. Então se eu colocar aqui paciente appointments, né? Aí eu tenho lá. E aí eu posso pegar aqui, ó, fazer o first, porque é a nossa primeira consulta. E depois disso a gente coloca o doctor. E aí eu consigo saber que o médico que vai cuidar de mim naquela consulta é o Doutor Estranho, ok? Então eu preciso fazer, olha aqui, esse tamanho aqui que a gente precisa fazer, né? E aí ele gera uma query, ele vai falar, ó, select doctors, from doctors, where doctors ID e tudo mais, né? Beleza, que não tá nem tão grande, mas se a gente for fazer isso numa query gigante, a gente vai perder muito tempo fazendo isso, né? Essa busca. Então, ok, deixa eu sair aqui, deixa aqui o console e aí a gente vai utilizar o appointment, né? Que a gente vai utilizar o appointment como base para a gente ter acesso ao doctor e ao paciente, né? Então a gente vem aqui, ó, ResMini, e aí a gente adiciona qual é a tabela que a gente quer ter acesso. Então eu quero ter o doctor. Então ResMini por quê, Diego? Porque um paciente pode ter vários médicos. Ele vai numa consulta, vai ver o médico de cabeça, o médico de osso, o médico de não sei o que. Então ele pode ter vários médicos. Então
em várias consultas, ou no mesmo dia, ou em dias separados. Só que isso aqui não é o suficiente, porque em appointment, nas consultas, como a gente viu aqui no nosso esquema, nós temos o Doctor ID e o Patient ID. Se eu quero que o paciente tenha muitos doctors, ele iria pertencer ao doctor. Então aqui iria ter algo parecido assim, belongs to patient, certo? Assim. E da mesma forma, se eu quisesse acesso do doctor, eu teria que colocar aqui has many patents. Não, perdão. Teria que ser ao contrário. Não, tá certo. Patents, né? Seria assim. E aqui eu teria que colocar o belongs, né? Belongs to doctor. Olha só. Fora isso, na nossa tabela, a gente teria que adicionar, deixa eu baixar isso aqui, o Patient ID, e aqui a gente teria que adicionar o Doctor ID. Então a gente não precisa, já que a gente tem uma tabela que faz referência, né, ao doctor e ao paciente, né, ao médico e ao paciente, então a gente não precisa, a gente tem um método que a gente pode utilizar, que é o proof, que significa através, assim, né, através de appointments, ou seja, através das minhas consultas, né, através desse acesso das minhas consultas. Cadê? Appointments? Tá aqui. Através das minhas consultas, eu consigo saber quem é o médico. E através das minhas consultas, o médico consegue saber quem é o paciente. Então ele vai ser meio que uma tabela de apoio para fazer uma ligação não direta, mas eu vou conseguir acesso a essas informações através dessa minha tabela, entre aspas, de apoio, que é a minha consulta. Então, eu vou deixar com o paciente tendo acesso aos médicos e os médicos sem ter acesso aos pacientes, tá bom? Então deixa eu colocar aqui, deixa eu apagar também. E aí a gente dá um reload e a gente vai tentar fazer agora. Eu tinha um paciente já, né? Deixa eu ver aqui, pronto, Diego. E o paciente .doctors não atualizou. Deve ser o mesmo problema que está tendo. Não sei porquê, mas ele não quer atualizar. Mas bora lá, depois eu vejo isso. Então eu tenho que criar aqui um paciente de novo, certo? E aí, patient.last, ok? E aí eu posso fazer paciente agora, doctors. Olha aí. Então direto agora eu tenho esse acesso, né, de paciente, né, para saber quais são os médicos que eu tenho a minha consulta. Depois eu vou criar mais uma consulta com outro médico, né? Crio um médico, crio outra consulta com outro médico e aqui ele vai aparecer todos os médicos que eu vou ter a consulta. E se eu fizer ao contrário, certo? Médico, doctor.last, que é o doutor estranho. Se eu fizer médico, patients, nem aparece, ó, certo? Ele vai dar um erro, mas vamos corrigir isso. Deixa eu sair logo porque eu sei que ele vai dar problema. Então aqui no médico a gente vai ter as many patients através, né, de appointments, ok? Beleza, então quando eu abrir aqui o Rails console e eu pegar o médico, né, vou colocar aqui médico igual a doctor.last. E agora eu fizer médico.patient, ó, já apareceu aqui o nosso método. Ele aparece Diego. Beleza, né? Legal. Isso aqui é muito interessante mesmo. Porque a gente consegue fazer essa associação, né, sem ser de forma direta. Anteriormente eu falei que essa tabela aqui, a gente seria uma tabela auxiliar, tá bom? Mas aqui na verdade, ela é uma tabela, mas a gente foca, entre aspas, no modelo como um modelo auxiliar. No caso a gente tem no nosso appointment a data, né? Então lá na frente eu vou falar sobre o has and belong to many, a diferença, né, entre o has many e o has many truth, né, através, e sobre também o has and belong to many, né? Pronto, pessoal.
Tem outra coisa aqui também, cadê a seed? Que a gente poderia estar fazendo e já era para ter mostrado desde o início. O que é essa seed aqui? Essa seed ela vai gerar pra gente essas informações e a gente não precisa ficar digitando ali, criando no início. Então a gente vem aqui, ó, db seeds, e aí a gente adiciona, ó, doctor.create, um nome estranho 2, né, D2, BN2, paciente João, Maria, e aqui a gente faz a referência na consulta, tá vendo, ó, P1 e D1, beleza? E aí a gente pode fazer o seed, e aí ele vai gerar essas informações pra gente no nosso banco de dados. Então se eu fizer doctor.all, nós vamos ter as informações. Se sai aqui sem querer, .all, mais informação, e a point, né, .all, né, com todas as nossas informações, o Doctor ID, o Patient ID, né, e aí isso facilita muito o nosso trabalho. A gente vai trabalhar assim nas próximas aulas, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos de has and many, has many e has many truth, para que a gente possa utilizar esse conhecimento aí nos nossos estudos e trabalho futuramente, tá bom, pessoal? Um abraço. Se você curtiu, curte o nosso canal, se inscreva, repasse aí para todo mundo que você conhece, e até mais. Bons estudos, valeu!